E aí, povo, bom dia. Voltando às nossas atividades normais. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o modernismo de primeira fase, saindo do pré-modernismo e a gente já vindo para a primeira fase do pré-modernismo, a gente vindo para a primeira fase do modernismo, né? Que aí vou mandar para vocês o texto, né, que vai servir como base teórica para vocês. Essa semana não vou mandar atividade. A gente vai ver as primeiras características, né, da primeira fase. Eu vou lendo e a gente vai acompanhando e eu vou explicando para vocês, né, o que foi que aconteceu, o que deixou de acontecer. As primeiras características a gente vai dar hoje. Semana que vem a gente vem com uma análisezinha, uma atividadezinha de análise de texto e a gente vai continuando, tá? E hoje o modernismo de primeira fase, e vocês sabem, vocês já estão vendo aí, abram o texto, vocês já estão vendo aí o cartazinho sobre o catálogo da Exposição de São Paulo em 1922. É nesse tempo, é nesse ano que começa o modernismo brasileiro, o marco histórico do modernismo, é onde a gente tem uma vasta exposição de elementos e de artistas e de autores e de pessoas que trazem para a cultura, para a literatura e para a arte brasileira um novo jeito de olhar o Brasil e um novo jeito de retratar esse Brasil. E aí, o modernismo brasileiro teve um marco histórico na Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922. Esse evento reuniu artistas de várias áreas, como a literatura, a pintura e a música, em nome de um projeto estético que colocasse o país em diálogo direto com as vanguardas europeias. E a gente falou sobre as vanguardas europeias. Eles trazem do exterior as vanguardas europeias e tentam fazer com que elas sejam feitas a partir do tema mais brasileiro possível, né? Rompendo assim com o academicismo e a arte retórica do bon ton da Belle Époque, que seria essa retratação do belo, da época do belo, do que seria a organização, uma coisa mais clássica, mais robusta, uma coisa mais rica. E aqui não, eles trazem elementos belos que não deixam de ser belos, mas a partir de um visual, a partir, que eu já falei para vocês, sobre uma visualização mais... esqueci o nomezinho, estava na ponta da língua agora, mais ligado para uma característica, o belo, e contraposição ao belo, nós temos o grotesco, né? Que eu disse a vocês que uma das principais características das vanguardas europeias é trazer esse grotesco como forma de crítica à sociedade, né? E aí, apropriando-se dos manifestos das criações artísticas feitos pelos futuristas, expressionistas, dadaístas, cubistas e surrealistas, os intelectuais brasileiros passaram a elaborar uma arte baseada na inovação, na velocidade e na simultaneidade do mundo urbano. As artes deveriam captar todo o dinamismo e a fragmentação dos tempos modernos. E aí, como eu falei para vocês, uma das principais características das vanguardas europeias é isso, trazer uma inovação da arte junto com todas as inovações tecnológicas e sociais que estavam acontecendo naquele momento, que um período de transformação, saindo para um período mais monótono da sociedade, e contraposição com essa coisa da guerra, transformando a sociedade, antes que era um pouco mais calma, e agora um pouco mais transformada e mais elétrica e com mais velocidade, né? Que é agora os tempos mais modernos, século XX, por aí.
E aí a arte deveria um capital de todo o dinamismo e a fragmentação desses tempos modernos, para se construírem como algo tão ousado como as próprias máquinas que surgiam. E também eles eram ligados muito pelo tempo pela modernidade e também ligado pelo cientificismo, né? E para as novas descobertas científicas da época. E aí a gente vê bicicleta, fusão de paisagem, de filia, tendo como pressuposto a lógica moderna de ruptura com o passado retrógrado e convencional. Os modernistas brasileiros assimilaram o discurso desacralizador e agressivo das vanguardistas para inaugurar o movimento modernista no século de 1922. Sem um projeto completamente definido e uma união entre vários integrantes, os modernistas apenas tinham a consciência da necessidade de mudança. Ainda não se sabiam, não necessariamente, para que direção caminharia tal mudança, como salienta Aníbal Machado. E aí a gente vê que no pré-modernismo ele já tem uma acentuação de como vai se fazer essa nova arte, essa nova estética. Eles pensam ainda, mas o que é mais de primordial que eles querem fazer é inovação, trazer um novo olhar para a sociedade, fazer com que a realidade brasileira e o Brasil esteja mais em foco do que os temas trazidos de fora para a gente construir aqui a partir da nossa realidade. E agora não, eles trazem a nossa realidade e escrevem sobre nós, mesmo que às vezes eles fiquem ainda muito ligados ao que eles faziam antes. Não quer dizer que na primeira fase, como o texto já fala, não quer dizer que a primeira fase eles tenham de fato o que eles querem. Mas, muito ao contrário do pré-modernismo, no modernismo eles já escancaram, já produzem coisas, certo? Já tem algumas definições do que eles querem fazer a partir das vanguardas europeias. Não sabemos definir o que queremos, mas sabemos discernir o que não queremos. Então essa contraposição eles vai vir muito de não querer fazer coisas como antes eles faziam. Eles querem fazer coisas a partir do novo. E que não se queria era o apego à tradição, aos parnasianos, ao discurso academicistas, prolixo e de um vocabulário mais robusto, como o parnasianismo e o simbolismo, que vocês sabem que são muito mais organizados, principalmente o parnasianismo, que traz uma organização muito definida do que eles queriam, e uma coisa mais como eu posso dizer, muito mais organizada, de fazer todo mundo de um jeito, todo mundo igual, né? Prolixo, que governava o gosto burguês no Brasil. E aí eles achavam que essa organização, esse classicismo, essa coisa mais robusta era ligada mais ao burguês. E eles saindo da burguesia, saindo desse viés mais burguês, mais classe média, eles queriam que as obras fossem um pouco mais populares. E por que não fazer uma coisa mais realista que abarcasse todo mundo da sociedade, que chegasse às pessoas mais simples e que essas pessoas mais simples entendessem? Por isso que a gente vai ver muito a linguagem da literatura moderna é muito mais simples, ela fala muito mais do que está acontecendo no dia a dia. Então, por isso que eles deixam de lado essa coisa mais formal, mais ligada à classe média, porque vocês sabem, hoje também acontece. Quando a gente fala, a gente faz textos e músicas, tipo Chico Buarque, tipo Caetano Veloso, essas composições mais ligadas ao que seria mais aceitável, da gramática, do português mais aceitável, mais pomposo, certo? O português mais bendito, como diz o povo, né? E a gente vê que essas formas de arte, essas formas de elementos artísticos que trazem da linguagem, que a linguagem se dá, não são bem consumidos pelo povão.
O que é que a gente escuta? O que é que o povão escuta? Escuta Troinha, escuta MC Japão, escuta Dada Boladão, que ele fala, ele traz uma essência que todo mundo conhece. Eles trazem palavras, mesmo que sejam palavras de baixo escalão, mas eles não trazem um português. E aí, ele não usa um português mais estético. Eles usam um português mais voltados para o povo. Há palavras mais chulas, umas palavras muito mais simples. Por isso que todo mundo gosta de dançar um troinha, todo mundo gosta de cantar um troinha, tirando de troinha. A gente vê Marília Mendonça, que fala sobre coisas que acontecem realmente na sociedade, que não é aquela coisa do mais pomposo, mais rebruscado. Ela fala o que realmente acontece. E porque todo mundo gosta de Anitta? Porque a Anitta fala tudo que o povo quer escutar, que todo mundo escuta todo dia. E porque todo mundo gosta, a massa gosta? Porque eles falam a linguagem do povo. E realmente o que acontece nessas primeiras, na linguagem do modernismo, eles falam o que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas normais escutam, o que as pessoas normais conhecem da língua, entende? Então eles não trazem uma formulação contra o parnasianismo e o simbolismo que traziam palavras difíceis, palavras mais voltadas ao português, mais rebruscado. Eles falam agora o que todo mundo quer escutar. E aí a gente vai ver os Sapos, que é um texto sarcástico, né, feito por modernistas, que ele traz um preceito, ele traz uma característica parnasiana, mas trazendo uma linguagem muito mais simples do que eles queriam falar de verdade. Né? E na poema Manifesto Poética de Manuel Bandeira evidencia muito bem a eversão que os modernistas tinham a poesia convencional e funcionária pública comedida e de bom tom que se praticava no Brasil, que era necessário que uma outra poética se instaurasse, uma escrita mais libertária, próxima ao lirismo dos loucos e dos bêbados e dos clowns, dos palhaços. E aí ele traz aqui Manuel Bandeira, que Manuel Bandeira é um dos principais nomes, né, do modernismo, tanto de primeira, segunda e terceira geração a gente vai ver Manuel Bandeira. E Manuel Bandeira é maravilhoso, certo? Ele traz uma singularidade do dia a dia, do que acontecia, e a gente vai ver, né, um poema, eu acho que eu já passei para vocês, que ele faz sobre Pasárgada, né, que ele faz uma releitura, uma simiose de Pasárgada, que ele associa, né, ao seu dia a dia. É um documentário, um mini documentário que ele traz em preto e branco, que ele vai falando, ele vai recitando o seu texto e vai trazendo elementos do dia a dia e fazendo essa alusão a Pasárgada, que seria um reino de várias riquezas, de várias mulheres, que ele seria amigo do rei, e fazendo essa alusão ao como seria a morte dele, saindo de um lugar de simplicidade para o seu lugar de êxtase, de riqueza, né? E aí, a poética de Manuel Bandeira. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente protocolo e manifestações de apreço ao seu diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo e no vocabulário. E aí ele fazendo essa associação ao português, né, rebruscado que os parnasianos eles exaltavam, né? Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo, aos barbarismos universais, todas as construções, sobretudo, as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo, os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todos os lirismos que capitula
ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela e consensos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres e etc. Quero antes do lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados e o lirismo dos clowns de Shakespeare. E aí ele faz ele faz uma referência a Shakespeare e os clowns de Shakespeare, porque eles traziam também, Shakespeare trazia nesse momento medieval aí, ele trazia no seu texto uma coisa que a gente vai ver muito no modernismo, que seria essa coisa do... Eu esqueci o nomezinho. Essa coisa do abaixo ao que seria o comodismo de todo mundo, que seria certo de todo mundo, né? A carnavalização, achei. A carnavalização, o que seria a carnavalização? Seria de pôr abaixo todos os preceitos que dizem certos, essa separação do certo e errado. Porque ninguém é puro, todo mundo faz coisas subversivas, todo mundo faz coisas certas. E o principal é que nem todo mundo nem é tão mal, nem é tão bom. Então, todo mundo faz tudo. Então, eles colocam dentro dos seus textos a realidade do povo, que o povo erra, o povo faz coisas certas. Tem aquela coisa do lance do momento que faz o ladrão, alguma coisa desse tipo. Então, ele vai trazer a realidade, porque as pessoas tendem a trazer esses dois lados, a ser esses dois lados. E não quero mais saber do lirismo que não é libertação. A liberdade de fazer tudo o que eles querem, né, do jeito que eles querem. E as principais características do modernismo é sair desse português mais arcaico, esse português mais ligado à gramática normativa. Eles querem também uma produção muito mais livre. Todo mundo pensa na sua cabecinha como quer fazer as coisas. Eles vão lá e faz. Diferente das outras, do parnasianismo e do simbolismo, que eles fazem tudo de acordo com uma forminha. Todo mundo pega e todo mundo faz igual. E o modernismo de primeira fase não é assim. A gente vai ver o resto também. E pessoas, até agora vai dar 20 minutos de vídeo. Não vou fazer mais 45 minutos, que ninguém merece ver a minha cara por 45 minutos falando de literatura. Então vai ser hoje de 18 a 19 minutos. Não vai ter atividade. Vocês leiam isso, pode pesquisar. É bom que vocês leiam. Semana que vem a gente volta aí para essas atividades, né? E é isso. A primeira parte já foi. Eu falo muito. A primeira parte já foi. E semana que vem a gente continua até a gente acabar isso aqui, tá? E eu vou estar toda vez eu esqueço. Hoje fica aqui registrado para todo mundo. Nosso livro que a gente vai ler é Macunaíma, certo? Vou mandar um trabalho para vocês que fui eu que fiz, que fala sobre umas características de Macunaíma, antes da gente começar a ler esse texto. Então, fica para essa semana o primeiro capítulo, o segundo capítulo e o terceiro capítulo de Macunaíma. Para a semana que vem a gente já começar comentando, certo? E a gente vai encerrar semana que vem essas características do modernismo. A gente termina semana que vem e já começa a ler o texto e eu vou estar lendo com vocês. E todo dia a gente vai estar debatendo isso no Google Sala de Aula. E eu vou marcar um ao vivo aqui, vou falar com o Consa para a gente marcar um ao vivo, para a gente debater o nosso livro, que vai ser o nosso primeiro livro do nosso clube da leitura. Então vai ser Macunaíma, vou mandar para vocês lá no Google Sala de Aula, certo? Beijo para vocês e qualquer coisa pode falar comigo.